Então, a gente dá início ao nosso segundo encontro online. E o microfone de vocês podem abrir a qualquer momento para fazer perguntas, vocês podem abrir a qualquer momento para participar, pode mandar as perguntas no chat, que a gente vai interagindo aqui e conversando sobre os nossos assuntos. Eu vou perguntar por ordem de chegada. A primeira pessoa que chegou foi a Juliana, a segunda pessoa foi a Vanessa, o terceiro foi o Tatu, a quarta foi a Aline. E eu gostaria de saber como é que é a relação de vocês com o tempo. Como é que vocês se relacionam com o tempo? Você tem dificuldade de fazer a gestão do próprio tempo, de administrar a própria agenda? Quero saber de cada um. Juliana. Eu até tento. Mas parece que nós duas não se bate muito. Eu não É tenho muito uma difícil amizade manter a assim. constância das coisas, né, Rafael? Como é que é? Eu acho difícil manter a constância. A gente saber o que tem que fazer, saber como fazer, mas não manter a constância, né? Se a gente tivesse fizesse, né? Assim, com constância, seria tudo muito mais fácil. Saber o que tem que fazer e fazer. Na sua opinião, o que mais dificulta para você manter a constância, ou seja, para você fazer o que precisa ser feito? Parece que eu tenho um problema com rotina. Ótimo. Não sei se isso é tratável. Bom, em primeiro lugar, pode ser que nem precise ser tratado. Pode ser que, na verdade, você precise organizar a sua rotina para não ter tanta rotina, para acabar não tendo muita rotina. Por exemplo, o seu trabalho, ele tem uma parte que é mais flexível, com certeza, que é visitar clientes para fazer as vendas, e é claro, tem aquelas partes que vão exigir muita rotina. Se você puder fazer algum ajuste que tenha menos rotina e mais flexibilidade, pode ser bom. Agora, do contrário, você pode sim tratar essa questão do fazer o que precisa ser feito, talvez vendo os ganhos que você vai ter ao fazer o que precisa. A questão da intenção positiva e todo o ganho que você vai ter com isso. É uma possibilidade. Quer falar mais alguma coisa? Não. Daqui a pouco você retorna. Segunda pessoa a entrar na sala, Vanessa. E aí, qual a sua relação com o tempo, com a agenda, com rotina, etc? Péssima. As duas não nos damos bem. O que especificamente é péssimo na sua relação com a agenda? Na verdade, o que que acontece? Às vezes eu até tento manter ali uma rotina, né? Mas eu acho que hoje a gente, principalmente aqui no trabalho, tudo é urgente, tudo é para ontem. E aí acaba que assim, eu não consigo priorizar. Eu tenho uma dificuldade de priorizar as coisas. Então, assim, eu nunca consigo criar uma rotina para seguir. E aí é assim. Acabou que eu estava ficando até muito tarde no escritório, porque a questão do falar não também acaba que vindo muito de encontro aí. Tenho essa dificuldade, tenho que aprender mais sobre isso. E aí vou pegando coisas e acaba assim, que a minha dificuldade em priorizar, porque hoje tudo é urgente, acabo atropelando as coisas aí, não consigo cumprir prazos, e aí essa questão aí é um problema para mim. Essa questão do tudo é urgente, eu já vi acontecer várias vezes em várias empresas. Aliás, nem sempre só nas empresas, mas com pessoas. Uma coisa que eu sempre observo nisso daí é que pode ser que tudo seja urgente, mas existem urgências mais urgentes. E se existem urgências mais urgentes, essas vão passar na frente e essas vão ser socorridas. Além disso, tem muita coisa que é ilusória. Tem muita coisa que a gente pensa que é urgente, mas depois a gente deixa para depois e de repente está tudo bem. As coisas se organizam. É claro que isso é para a vida pessoal. Na vida profissional, isso acaba dependendo muito da visão da empresa, ou seja, o que é que o escritório acredita que é realmente urgente, para isso realmente ser socorrido com a urgência devida. Mas, conforme eu disse, você acaba tendo muita ilusão nisso daí. Não estou dizendo de você, Vanessa. Eu estou dizendo nessa Uhum. visão, né, que é muito comum, que eu já ouvi várias vezes e várias pessoas falando sobre isso.
Agora, uma dica para você especificamente, Vanessa, e que se servir para você que está acompanhando aqui com a gente, pega para você, se a carapuça servir, pega também e veste. Você falou assim, eu sempre tenho dificuldade, alguma coisa assim. Quando for falar algo assim, pode falar no passado. Pode falar no passado, eu sempre tive, e eu vou dizer por quê. Eu vou justificar por quê, porque Rafael Santos, ele é enjoado, então tudo tem que ter um porquê. Você pode dizer no passado, porque de repente pode acontecer um insight e mudar tudo na sua cabeça. Nesse encontro de hoje aqui, pode acontecer um insight, mudar tudo na sua cabeça, e a partir de agora você não ter mais essa dificuldade. Então eu tinha. Uma coisa é garantida, até agora há pouco você tinha. Certo. Isso é certeza. Isso você já sabe, eu suponho, porque você falou. Agora, pode ser que daqui a pouco não tenha. Então não dá para dizer eu tenho. Não dá para dizer eu tenho, porque eu não tenho certeza. Talvez já tenha passado. Uhum. Como eu costumo dizer para a pessoa, pode ter acontecido um milagre na sua vida e mudado tudo. Mas, assim, isso eu estou falando de uma forma técnica. Agora, falando de forma mental. Toda vez que a gente afirma, a gente reforça. Agora, falando da forma mental. Se eu afirmo, eu tenho um problema, eu reforço. Se eu afirmo, eu não consigo... Aliás, essa palavra tem, ela é algo desafiador nesse aspecto. Por quê? A gente tem mania de falar que tem alguma coisa quando não tem. Ninguém pagou por isso. Se não pagou, não é seu. Se não está no seu nome, não é seu. Se a gente entrar na justiça, chamar um advogado aqui agora e olhar e ver que não está no seu nome, não é seu. Então não dá para dizer eu tenho um problema, eu tenho uma dificuldade. Lembrando, eu estou falando para todos, tá? Eu estou pegando o gancho do que a Vanessa falou, eu estou falando para todos, inclusive para mim mesmo, que às vezes eu também falo nesse aspecto, porque é linguístico, né? É comum. As pessoas falam isso no dia a dia, a gente acaba aprendendo a falar assim. Então fica a dica aí para todos vocês sobre isso. Vamos lá? Vamos aprender a dar uma organizada nessa ordem hierárquica das coisas. Vamos falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Terceira pessoa a entrar na sala, Moisés Tatu. E aí, Moisés, qual a sua relação com a agenda? Rael, assim, depois que eu sempre tive uma visão clara de agenda. Só que eu não sei se é por causa da minha atividade que eu exerço no clube. Então, assim, por exemplo, inclusive depois que a gente começou, né, a fazer as sessões e o curso, eu delimitei alguns horários. Então, por exemplo, terça-feira à tarde é o dia que eu não vou trabalhar e eu fico só por conta do mestrado. Nos outros horários que eu tenho que estar no clube, por questão dos alunos que eu tenho de personal, por questão dos horários de avaliação que eu tenho. Só que aí, quando eu estou aqui em casa, beleza. Só que quando eu estou lá, cara, é emoção toda hora. Sempre aparece uma coisa para fazer, sempre aparece uma reunião, sempre aparece alguém para conversar, para resolver um problema. A Aline até sabe, toda vez que eu vou na academia, ou no feriado, ou no final de semana, eu até falo, vamos ver qual vai ser o problema de hoje. Geralmente tem 1, 2 problemas lá para eu resolver. Então, assim, a maior dificuldade que eu estou tentando lidar com ela é essa questão das eventualidades, mas muito da característica de onde eu trabalho. Ou seja, eu estou na academia, eu estou fazendo meu planejamento de atividade, só que aí, às vezes, acontece outra coisa, eu não consigo fazer. Por exemplo, eu vou malhar todo dia, eu estou conseguindo malhar 11 horas. É meu horário que eu tirei para mim, estou conseguindo fazer isso. Só que, por exemplo, o meu treino é de 1 hora. Hoje eu fui chegar aqui em casa 12:30, porque eu tive que conversar com o presidente lá dentro e com outro aluno para resolver problema. E me atrasa, me atrapalha, me tira o foco, não malhei direito. Isso aí reflete nas outras coisas, que às vezes eu deixo para fazer lá também. Então, a rotina, eu consigo ter ela bem clara dentro dos meus objetivos, só que as eventualidades, pela característica do meu trabalho, às vezes não, geralmente atrapalha muito. E aí Ou eu estou seja, tentando resolver. Ou seja, a sua agenda tem que levar muito em conta essas eventualidades, até porque faz parte completamente do seu trabalho. Você está lá mexendo com gente, mexendo com um monte de gente o tempo todo, e surgem essas várias questões que precisam ser socorridas.
Então, você vai ter que ter mais jogo de cintura do que a maioria das pessoas, talvez. Então, vai ter que ter essa flexibilidade de se adaptar, de se organizar, para poder conseguir se encaixar ali nessas questões. Faz sentido? Não faz sim, e é o que eu falei, tá bem claro para mim, e eu estou buscando meios para tentar resolver isso. Às vezes sair de lá, às vezes não ir, ou às vezes tentar otimizar de outro jeito, que às vezes também eu tenho, às vezes acontece janelas assim de avaliação que não são marcadas, tem um horário fixo lá, mas não são marcadas, então eu posso tentar estar encaixando. Perfeito. Próxima pessoa que entrou na sala, Aline. Oi. Então, quanto à questão dos meus horários, eu já gosto de rotina, né? E como eu trabalho com horários fixos, assim, eu tenho que ter a rotina, né, para me programar. Mas acaba, no trabalho tá tudo certo, né? Naqueles horários, só que como eu trabalho muito e pro que eu quero fazer, assim, questão de estudar mais, acaba que eu chego, igual ontem foram 11 aulas e depois eu ainda fui treinar. E aí, tipo assim, eu quero estudar, né? Eu preciso me organizar para me estudar mais. Uhum. Mas aí acaba que eu falo, eu preciso descansar também. Eu tenho isso para arrumar em casa. Então, essa questão do estudo tá mais difícil para me organizar. Aí chega final de semana, quer outras coisas, quer ver série, quer estudar, então vai ficando de lado. Mas eu tenho que me organizar. E eu gosto de rotina e gosto dos horários tudo certinhos, assim. Se sair da rotina, eu já esqueço alguma coisa para trás, e aí vai. Então, Bom, eu ter rotina, eu gosto de rotina. perfeito. Desculpa ter te cortado, mas uma coisa Não? muito interessante no meio disso aqui são os perfis DISC. Vocês lembram do DISC que eu tratei com vocês? Lá no segundo ou terceiro módulo, que eu falei lá do dominante, influente, estável e o calculista. O dominante, ele não gosta muito de rotina, mas se precisar seguir, ele até segue. O influente odeia rotina. Odeia. Colocou rotina aí, ele murcha, ele desanima, ele não quer, ele gosta da diversão, ele gosta de brincar. É a história que eu acho que eu contei para vocês, se eu não contei, eu conto agora. Eu trabalhava na clínica, lá na clínica de psicologia, e era o principal, né, da clínica, mas tinha outras funções, inclusive eu não sou psicólogo, eu atendia lá como hipnoterapeuta. E aí eu gostava de atender e ganhar meu dinheirinho, mas eu gostava muito mais quando eu estava à toa para poder conversar. Eu era uma das poucas pessoas que deixava a sala com a porta aberta, tirando o momento de atendimento, é claro, mas deixava a porta sempre aberta. Para quê? Para alguém passar lá, para entrar, para conversar, para fofocar, para falar alguma besteira, alguma coisa assim. Isso é típico do influente. Então, o influente não gosta dessa organização de rotina. O estável já gosta. Aliás, o estável não gosta de surpresa. Ele gosta daquele básico. Eu tenho que fazer isso, depois isso, aquilo, só o básico. O analítico calculista, ele gosta do seguinte: tudo planejado, preparado, pensado com plano A, com plano B. Se for preciso mudar, ele vai lá e muda, mas ele vai só fazer um cálculo antes, analisar, para saber como é que vai ser o encaixe. Ele não gosta de fazer esses encaixes, mas se for preciso, ele recalcula, até porque ele sempre tem o plano B, o plano C e às vezes o plano D. Então ele vai lá e faz o recálculo e encaixa ali. O estável não, ele gosta de tudo do mesmo jeitinho, todo dia, que é a minha mãe, mesmo o jeito puro da minha mãe, que gosta da mesma rotina todos os dias e assim ela faz, assim ela segue, de domingo a domingo, não muda nada. Então, mais alguma coisa, Aline? Próxima pessoa que entrou aqui na nossa sala foi o Guilherme. Vai querer participar também, Guilherme? Tá conseguindo ouvir? Aê! Não, eu tô conseguindo sim. Eu só tô meio correria que tô resolvendo algumas coisas aqui. Minha mãe pediu pra mexer no computador dela. Mas estamos indo. A pergunta é muito simples. Como você lida com a sua agenda? É algo tranquilo? É algo fácil? Não é? Então, antigamente era complicado. Antigamente eu tinha muita dificuldade, que eu sempre fui muito metódico, então eu sempre programava para tudo acontecer no exato momento. Qualquer outro imprevisto eu espirocava, a cabeça ficava louca, e aí eu não conseguia mais me organizar. E aí, até mesmo depois que eu peguei Covid, eu acabei meio que
problemas de memória, mais ou menos. Que aí eu fui esquecendo mais as coisas mais com mais frequência, coisas assim, que foi dado, que nem passou de manhã, de tarde já estava esquecendo, no dia seguinte já nem lembrava. E aí desde então eu tô adotando o sistema de anotar numa agenda, num pedaço de papel, tudo certinho que eu tenho que fazer, que aí eu olho assim, aqui que eu tenho que fazer essa semana. Ah, tal dia eu tenho tal coisa. Então, beleza. Então, hoje já vejo que tá bem melhor. Perfeito, muito obrigado. Agora, Ellen. Então, eu sempre fui apaixonada por comprar agendas, mas eu nunca escrevi em nenhuma. Eu só ponho o nome na capa. Nossa, eu invejo muito quem escreve bonitinho, assim, meu marido sabe tudo. Aliás, ele acorda de madrugada para escrever, porque se ele não tiver escrito, ele nem dorme. E eu não conseguia, vamos dizer assim, eu vou aprender. Mas eu não gosto muito de rotina, não gosto Aliás, eu tanto não gosto de rotina que até meus caminhos para chegar no mesmo lugar eu mudo, assim, para não ser aquele mesmo caminho. Hoje foi engraçado, Então, estava voltando para casa com o motorista de aplicativo e eu vi que ele errou. Ele errou o caminho, eu achei tão bom. Até porque, como eu estou sem carro há mais de 2 anos, então os caminhos. uhum. Porque eu era assim, eu sempre passava por caminhos variados. E agora não tem mais essa opção de escolha, agora é o aplicativo que decide. Quando ele errou, eu fiquei tão feliz, eu pensei, deixa quieto, deixa errar. Vou passear. Exatamente isso. Então é bem típico das pessoas que têm um influente alto. Prossiga. E só que assim, hoje eu consigo me organizar melhor, porque antes eu sempre fui concursada, né? Então eu vou lá, bater o dedinho, 7 da manhã, saía 1 da tarde. Então realmente eu não tinha assim muito que me organizar. Hoje não, como eu atendo domicílio e sou mãe, né? Sou Uber mãe, então eu tenho que meio que me organizar. Mas eu me organizei de determinada forma, assim. Segunda, quarta e sexta, meu dia é uma loucura, porque eu acumulei tudo segunda, quarta e sexta. Aí terça e quinta são os dias, assim, das minhas coisas. Salão, academia, sem menos correria, ou ficar à toa em casa. Então, assim, o que eu consegui melhorar de organização foi isso, porque antes eu salpicava, sabe, os pacientes. Eu falava, não, vou pôr um pouco segunda, quarta, sexta, ou terça e quinta, porque eu não me canso nenhum dia. Mas aí eu comecei a observar que se eu tivesse 2 dias de mais descanso, eu ficava menos estressada, porque como eu não gosto de rotina, então terça e quinta eu faço o que eu quiser. Uhum. Aí, mas assim, não sou metódica, não, de escrever o que eu tenho que fazer, o que não. Se não deu para fazer também, eu não sofro, faço amanhã. Não sofro muito, não. Mas tem que melhorar. Essa terça e quinta foi interessante, que foi uma espécie de negociação que você fez com a sua mente. É como se Sim, fosse assim, para eu conseguir ter ânimo e vontade de trabalhar duro segunda, quarta e sexta, eu me pago na terça e quinta. Ainda bem que você se pagou dessa forma, porque tem gente que se paga com comida, tem gente que se paga gastando dinheiro, você pelo menos se pagou com uma rotina mais flexível, com um momento mais para você, e tá tudo certo, porque no fundo, o verdadeiro pagamento que a gente dá se chama dopamina e endorfina. É isso que a gente está querendo, hormônios positivos, hormônios de prazer. E o hormônio de o que é que te dá prazer? Isso vai variar de pessoa para pessoa. Então, por exemplo, talvez o seu prazer esteja aí nessa agenda flexível em que você é. cuida das coisas que fazem sentido para você. Tanto que, assim, antes eu trabalhava no hospital e eu tinha mais um monte de paciente, eu não tinha tempo nenhum para mim. Aí, sim, eu me pagava com excesso de gasto, com compras. Depois que eu vim para Rio Verde, eu comecei assim, não vou trabalhar daquele tanto que eu trabalhava, porque não mudou muito minha vida financeira. E Uhum. eu naquela ansiedade sempre. E hoje não, eu me limito. Não, eu vou atender tantos pacientes, porque é isso que paga minhas contas, e vou ter prazer na vida. Então, estou com menos paciente, gasto menos, porque acaba que, como eu faço o que me dá prazer, eu não tenho mais essa necessidade de gasto excessivo, e estou ótimo.
Bom, a Ellen falou uma coisa muito interessante, que ela adorava comprar agenda. Tudo bem que ela não usava, mas adorava comprar. Eu também tinha esse perfil. Deixa eu até organizar minha tela aqui para ver mais carinhas ao mesmo tempo, para eu ver um pouquinho de vocês. Quem aqui tem a dificuldade do seguinte? Até escreve, anota, mas esquece de olhar o que anotou. E quem aqui tem dificuldade até mesmo de anotar, não quer anotar, não gosta. Uma coisa para mim já mudou completamente. Eu não gosto mais de nada que seja físico. Eu não gosto mais de papel. Então, hoje em dia, a agenda para mim se chama celular. Para mim, a agenda é Google Agenda, fica tudo aqui organizadinho. É a maneira como eu me senti melhor, como eu me sinto mais à vontade, então eu vou organizando aqui tudo de acordo com a necessidade que eu tenho. E eu acho mais fácil acompanhar assim, porque primeiro está na mão o tempo todo, segundo, o cliente fala comigo que precisa de um horário, eu já venho, já olho, já organizo. Outra coisa, como eu uso a agenda do Google, o Google tem também uma agenda de tarefas, especificamente para tarefas. Então, aqui, por exemplo, eu tenho as tarefas que eu preciso cumprir. Aliás, tem até poucas tarefas aqui, sinal de que eu fui produtivo no início da semana. E eu vou olhando ali. E eu também tinha essa dificuldade de olhar. Não tenho mais. Agora já me disciplinei, eu olho várias vezes por dia. O que é que eu fiz para poder me disciplinar? Em primeiro lugar, colocando na minha consciência. Olha, é importante olhar. Olha aquilo ali, porque vai fazer bem, etc. Segundo lugar, o que é que eu fiz? Eu coloco já na tela inicial do celular. Então, inevitavelmente, destravei o celular, eu já encaro ali aquela lista de tarefas que eu tenho que fazer. Uma coisa interessante, pegando o que a Aline falou, eu acho que a Ellen falou também, eu acho que foram vocês duas que falaram, eu tenho que organizar não sei o quê. Sugiro a troca da palavra tenho pela palavra quero ou pela palavra escolho. Eu falei sobre isso lá no workshop, lá em julho, não foi em junho, né? O workshop que o Paraná montou do método training. Eu coloquei lá as 4 palavras, eu escolho, eu decido, eu determino e eu quero. Aqui eu peguei o inverso, eu comecei com eu quero, porque se trata de uma coisa que não está resolvida, então eu estou fazendo a sua mente começar a querer, pelo menos, que talvez você ainda não queira. Então, começa a dizer, eu quero organizar minha agenda, eu quero olhar minha agenda, eu quero ter o hábito. E comece a alimentar isso na sua cabeça, porque já é o início. É a solução? Não, de forma nenhuma. É o início do processo. Mas já começa a dar um rumo daquilo que você vai começar a fazer depois, daquilo que vai fazer bem para a sua organização. Isso. Agora, deixa eu partilhar com vocês uma tela aqui. Uma tela que provavelmente já é bem conhecida de vocês. Eu tenho a mania de achar que todo mundo conhece as coisas que eu ensino, porque são coisas realmente populares, mas talvez não seja tão conhecida assim. Vamos descobrir agora. Já ouviram falar do famoso princípio de Pareto? O princípio de Pareto diz o seguinte: 80% dos seus resultados verdadeiros, os resultados que realmente fazem sentido para você, fazem bem para você e colocam em ordem a sua vida, vem de 20% das suas ações. 80% do seu dinheiro vem de 20% das suas ações. Talvez você coloque um monte de coisa na sua agenda, mas o que te dá dinheiro de fato é apenas uma parte daquilo. Ou talvez você coloque um monte de coisas na sua agenda, mas talvez o que te traz prazer seja apenas um pequeno pedaço daquilo ali. Logo, é um convite para a gente olhar a nossa rotina, olhar a nossa agenda, para descobrir quais são esses 20% que vão trazer 80% dos nossos resultados. Quais são as atividades que realmente fazem sentido. Por exemplo, a Ellen comentou ali que agora está trabalhando menos, ela está em Rio Verde, mudou toda a rotina. Antes era concursada, tinha que seguir toda aquela agenda do concurso público, a agenda do serviço dela. Agora ela já não tem mais essa necessidade. Ao mesmo tempo, ela está se sentindo melhor, está se sentindo bem. Então, ela conseguiu dar uma olhada nesse 80-20 dela, nesse aspecto. É claro que sempre a gente pode e deve rever a nossa agenda nisso daí. Até porque, por exemplo, ela reorganizou para a realidade atual dela. 2023 vem outro ano
Outra vida, outra realidade, ela vai ter que olhar de novo para a agenda para ver os 80-20. Principalmente se ela começar, por exemplo, numa das possibilidades dela, que é trabalhar lá dentro da imobiliária. É outra rotina. É outra história. E lá ela vai ter que rever os 80-20. A mesma coisa a Vanessa, quando ela comentou das prioridades, das urgências que vão surgindo, que precisam ser resolvidas. Se olharmos com essa questão dos 80-20, talvez algumas dessas coisas já começam a ser eliminadas. Fala, poxa, isso aqui não é tão essencial. Isso aqui também não é. E isso aqui também não é. Isso varia de contexto para contexto e de pessoa para pessoa. Por exemplo, o dominante, o que é o essencial para ele? Aquilo que vai trazer resultado. Aquilo que vai trazer dinheiro. Aquilo que vai trazer prestígio. O influente, o que é o essencial para ele? Aquilo que vai trazer essas coisas, porém vai trazer prazer, que se não trouxer prazer, não é interessante. O analítico, aquilo que vai trazer o resultado calculado, pensado. E o estável, aquilo que vai trazer para ele a estabilidade, a tranquilidade, o padrão. Então, cada um vai ter que analisar esse 80-20 de acordo com o seu próprio padrão, com o seu próprio ponto de vista. Diga, Vanessa. Eu tô te ouvindo, eu tive que sair aqui, porque saí do escritório e vim para casa. E que dica que você dá, Rafael, para uma pessoa, por exemplo, no meu trabalho, né? Eu não respondo a uma pessoa só. Então, por isso que a questão da necessidade da urgência ali, todo mundo, é urgente para todo mundo. Então, hoje eu atendo 4 pessoas. Uhum. E todas as 4 que é para a hora. Para aquela hora, porque aquilo ali é urgente, porque aquilo ali tem que fazer. E aí eu fico doida. É onde eu fico maluca. Bom, uma das primeiras coisas nesse aspecto é perdermos a dificuldade de falar não ou de falar a verdade, porque elas andam juntas. Nesse aspecto aí dessa questão da prioridade, a gente comentou sobre isso lá no módulo passado. É a questão da dificuldade de falar não, porque para um deles você vai ter que falar não. Você vai ter que falar, não posso, agora não dá, isso aqui eu não consigo, e entender que essa pessoa vai aceitar, ou melhor, acreditar que essa pessoa vai entender o seu não. Isso é um dos pontos importantes. Para poder falar não, vai ter que trabalhar a questão da autoestima. Tem uma frase que eu gosto muito, eu não lembro se eu falei isso no módulo passado, mas eu gosto muito de orientar que as pessoas repitam o seguinte. Eu acho que eu falei, tenho quase certeza que eu falei. Apesar de eu sou amada e aceito. Então, colocar isso na cabeça. Apesar de dizer não, eu sou amada e aceita. Apesar de dizer não, eu sou compreendida, etc. Agora, o que eu gosto de fazer nesse aspecto? Eu gosto de fazer lista. E nessa hora, aí sim eu gosto do papel. Apesar de que no momento, como eu trabalho sozinho, eu não preciso fazer no papel, mas esse tipo de lista eu acho interessante fazer no papel, ou pelo menos numa planilha que você consiga mexer com facilidade, que você vai colocando ali aquilo que tem que fazer. E aí, se a pessoa chegar e falar, nossa, eu preciso que você faça isso, fala, eu vou fazer. Eu só preciso terminar isso aqui antes. É urgente também. Então, apresentar para a pessoa isso daí. E com a confiança de que ela vai acreditar, que ela vai aceitar, de que ela não vai sofrer, que não vai ficar chateada, que não vai ficar emburrada. Mas é uma questão de compreender também. Todos no meio dessa história vão ter que ter alguma compreensão. Principalmente essas pessoas que chegam pedindo essas coisas urgentes. Algumas delas vão ter que compreender que o delas vai ficar para depois. Faz sentido para você nesse aspecto, nessa reflexão? Faz sim. E disso que eu falei, qual a maior dificuldade para você? Organizar essa listinha para poder mostrar para a pessoa, preciso terminar isso primeiro, ou a coragem de dizer não, ou outra coisa? É o dizer não. É o que eu tenho trabalhado para poder falar com mais facilidade. Eu tenho muita dificuldade de falar não, né? Sempre tive muita dificuldade de dizer não. Então, muitos lá no escritório pegam no meu pé. Um em particular é o Luiz Paulo. Ele fala para mim, você tem que aprender a falar quando você está com muito serviço, ou falar que não dá para fazer, pedir ajuda. E isso é uma questão que eu tenho trabalhado muito para mudar.
Perfeito. Gente, eu queria apresentar uma coisa interessante. Não sei se foi de propósito, se foi automático, mas a Vanessa falou assim, eu tinha muita dificuldade. Ela não falou eu tenho, ela já corrigiu. Não sei se foi por querer ou se foi por acaso, mas já achei interessante. Foi por querer. Melhor ainda, quando é por querer, sinal de que está prestando atenção, que está pegando o que a gente está conversando. Boa noite, Larissa, bem-vinda aqui ao nosso grupo. Vai acompanhando aqui, quando quiser participar, levanta a mão, ou abre o microfone, ou escreve, estamos todos aqui para partilhar. Então, gente... Boa noite, pessoal. Aproveita que você abriu o Boa noite. microfone e diz para nós, qual é a sua relação com a sua agenda, com o seu planejamento, com a sua programação no dia a dia? É uma boa relação, ou seja, consegue planejar e seguir, ou não? Vocês são inimigas? É ao contrário do que a Vanessa, é mesmo quase a mesma coisa da Vanessa. Muitas pessoas pedem por essa questão de não saber falar não, mas dentro disso acaba que eu consigo me organizar. Eu acho até pelo meu perfil ser analítico, então acabou que eu consigo organizar isso. E consigo falar para todo mundo assim, olha, o seu está pronto, o seu já está pronto, e o que é prioridade primeiro para organizar. Agora, já na vida pessoal, já não é tanto assim. Já não me organizo tanto. Questão de CPA, uma coisa boa também, comecei a fazer academia, que eu não fazia antes, nenhum exercício, né? Então, ainda estou me organizando no meio disso, para estudar e para academia, trabalho também, porque acaba que a gente chega cansada. Mas estou me organizando para conseguir fazer tudo. Muito bom, parabéns. Hoje teve uma outra pessoa do grupo que falou comigo e apresentou uma conquista. Eu não vou falar porque a pessoa não está aqui. Se tivesse, eu até arriscaria falar e eu não sei se já pode divulgar ou não. Então, mas eu não vou deixar vocês morrendo de curiosidade, não. Lá no último módulo a gente comenta sobre isso e a gente revela isso daí. Mas uma pessoa me apresentou uma conquista também desse processo, porque ela conseguiu utilizar esses conteúdos que a gente tem trazido e conseguiu se preparar para conquistar uma coisa positiva. O analítico, como a Larissa falou, tem uma certa facilidade de dizer não, porque na cabeça dele está tão estruturado, faz isso aqui não dá, não pode, não tem jeito. Então, parece que é tão óbvio que ele só fala, não dá, não posso, por causa disso. Claro que nem todos os analíticos. Tem analítico que vai ter alguma dificuldade, justamente por ter menos comunicação. O analítico costuma ser menos comunicativo, ou pode ser menos comunicativo. Mas, no geral, ele tem essa facilidade. Então, gente, primeira coisa, dá para fazer a listinha, fazer a organização daquilo que precisa ser feito para ficar uma ordem lógica na sua cabeça. É por isso que eu gosto dos aplicativos, quando é para mim. Quando é só para mim, eu gosto dos aplicativos, porque ali eu vou fazendo a gestão, eu jogo uma coisa para cima, outra para baixo, eu vou mudando, vou fazendo a alteração na agenda. Quando é com outras pessoas, às vezes eu prefiro no papel, porque aí eu mostro para a pessoa, preciso terminar isso aqui primeiro. E aí, daqui a pouco, eu faço o seu. Já vou anotando aqui o seu para fazer o mais rápido possível. Voltamos àquele ponto de você ter a confiança de que a pessoa vai entender a sua negativa, vai entender o fato de você ter falado não, e você trabalhar muito essa questão de, apesar de dizer não, eu sou amado, eu sou aceito. Apesar de dizer não, eu sou respeitado e reconhecido. Deixa eu fechar meu WhatsApp aqui, porque senão vai ficar fazendo barulho e vai acabar roubando a nossa atenção. Pronto. Isso. Voltando à partilha aqui da tela, a partir daí você pode começar a olhar a sua vida pensando quais são os 20% que vão trazer os 80% de resultado para você. E eu tenho uma frase que eu repito com muita frequência, que é a seguinte: quem trabalha demais não tem tempo para ganhar dinheiro. Por que existe essa frase? Certamente vocês já devem ter ouvido essa frase em algum lugar, em algum momento por aí. Porque quem ganha dinheiro não é necessariamente quem trabalha muito. Quem ganha dinheiro é quem faz o dinheiro trabalhar para ele. Então, isso é mais um detalhe da gestão da agenda. Você, sim, pode ser uma pessoa que vive do próprio trabalho, como é o normal da maioria das pessoas. Eu ainda vivo no meu trabalho. Eu não tenho investimentos que trazem retorno. Aliás, para dizer a verdade, no momento eu não tenho investimento nenhum.
não tenho investimento nenhum, então eu vivo do meu próprio trabalho. Logo, se eu trabalhar mais, eu ganho mais. Entretanto, uma coisa é lógica, se a gente colocar o dinheiro para trabalhar para nós, vai ser bem melhor. Então, não é uma questão de quantidade, é uma questão de entender quais são esses 20% que realmente vão trazer os resultados. Mas agora vamos falar mais especificamente sobre agenda, sobre a gestão da agenda. A nossa agenda pode ser dividida através desses 5 itens aqui, desses 5 pontos de vista. Alto impacto, deixa eu pegar uma canetinha aqui, para ficar mais legal. Isso. Alto impacto, médio impacto, baixo impacto, delegáveis e elimináveis. Então, isso é uma maneira de você fazer a gestão da sua agenda e das suas tarefas. Em primeiro lugar, alto impacto. Quais as coisas que estão anotadas na sua agenda que vão trazer alto impacto dentro dos resultados que você procura, dentro daquilo que você procura. Se a sua prioridade é ganhar dinheiro e é ter resultado, então quais são as atividades e as atitudes que vão trazer esse alto impacto? Se o seu objetivo é ter tempo para estudar, qual é a organização da agenda que vai permitir que você consiga ter esse tempo para estudar? Ou seja, o que é de alto impacto para você? Se o mais alto impacto para você, se o mais importante for cuidar do corpo, então coloque como alto impacto o tempo para fazer exercício físico, o tempo para academia, etc. E tudo na vida é uma questão de pagar o preço. Toda escolha tem uma pena. Não é à toa que a gente fala, vale a pena. O que é algo que vale a pena? Significa que eu vou ser penalizado. Vou repetir porque essa ficou bonitinho. Se o Facebook ainda fosse famoso, a gente podia falar que era frase de Facebook. O que é uma coisa que vale a pena? Quer dizer que é uma escolha que eu vou ser penalizado. Vale a pena trabalhar? Então eu vou ser penalizado por estar trabalhando. Qual é a pena por estar trabalhando? Menos tempo de se divertindo, menos tempo descansando, menos tempo com a família. Mas se é um alto impacto, então vale a pena. Assim como para nós influentes, é muito importante ter tempo para se divertir, ter tempo com a família, ter tempo para assistir alguma coisa que gosta. Para nós influentes, é importante e é saudável. Então, vale a pena. Eu sei que quando eu estou diante da televisão assistindo Netflix, eu estou sendo penalizado porque eu poderia estar estudando. Eu poderia estar trabalhando. Eu sei, mas talvez isso seja alto impacto. Entretanto, tudo é uma questão de quantidade. Estávamos falando agora há pouco sobre a Ellen. O pagamento dela, a recompensa dela, por ficar segunda, quarta e sexta, trabalhando com mais afinco, com mais intensidade, é terça e quinta ter tempo para ela. Esse é o pagamento. O meu pagamento por trabalhar é ter um tempinho ali na televisão, é ter um tempinho para conversar com as pessoas que eu gosto e assim por diante, para fazer valer a pena. Agora, você deve olhar para a sua agenda e definir o que é que tem alto impacto. Das minhas atividades, quais delas vão trazer os resultados que eu procuro? Os resultados que eu mais desejo? Então, coloque aquilo que é de alto impacto em primeiro lugar. Coloca isso lá em cima. Depois, médio impacto. Uma vez que eu já atendi as coisas de alto impacto, eu posso atender as coisas de médio impacto. Claro que no meio desse caminho, talvez tenha um médio impacto, ou até mesmo um baixo impacto, que você percebe que faz sentido elevar e ser atendido ao invés de deixar para depois. Por exemplo, vou pegar uma coisinha besta, banal. Tem muitas pessoas que colocam como uma tarefa de baixo impacto ou de médio impacto ir ao banheiro. Tudo bem que isso não é uma tarefa, é uma necessidade fisiológica que simplesmente a natureza chama e você obedece. Mas tem pessoas que deixam isso como algo tão irrelevante, tão baixo impacto, que acaba trazendo algum problema de saúde. Da mesma forma, algumas coisas lá no seu trabalho, está trabalhando, está lá cheio de alto impacto, mas tem uma coisinha de baixo impacto, que não vai trazer tanto resultado financeiro, nem tanto resultado para a empresa, mas que traria um prazer para você, que traria algo bom para você, traria uma leveza no seu trabalho, que talvez valha a pena você tirar do baixo impacto e fazer. Porque, afinal de contas, tanto o alto, quanto o médio, quanto o baixo, são tarefas para serem feitas. O que muda é a ordem. E talvez alguma coisa de alto impacto seja melhor se você deixar para amanhã.
porque talvez amanhã você vai dar mais atenção, mas isso é um julgamento seu. É você que vai olhar para aquilo ali e vai falar assim, não, isso realmente é para hoje. E aí coloca como alto impacto e não negligencie. Se realmente precisa ser feito, então vá até lá e faça. Tinha um padre provincial, na época que eu era seminarista, e ele falava assim, a gente precisa tomar decisão. E decisão é uma cisão de, ou seja, é um corte de alguma coisa. Sendo que eu vou tirar uma coisa para um lado e outra para outro. Eu escolho uma coisa e deixo as outras de lado. Então, divida a sua agenda em tarefas de alto impacto, tarefas de médio impacto e tarefas de baixo impacto, porque assim você vai saber quais delas precisam da atenção mais imediata. No caso da Vanessa, que trouxe as questões que sempre vão trazendo urgências, 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 vai caber a você ter o bom senso, porque quem está pedindo para você atender essas tarefas, essa pessoa quer isso agora, ela quer isso nesse momento, ela quer para já. Mas você vai poder ter o bom senso de analisar e falar assim, não, isso aqui tem mais alto impacto, isso aqui tem mais alto impacto, isso aqui tem médio, isso aqui tem baixo. Mesmo que as pessoas estejam dizendo que seja para ontem, que seja para agora, que seja para já. Depois, vem as delegáveis. Aquilo que eu posso passar para outra pessoa. Eu fui numa palestra de um colega que me fez pensar. Eu nunca tinha pensado do jeito dele. Ele falou o seguinte, se o pneu do meu carro fura, eu não troco. Eu nunca troco o pneu do meu carro. Eu chamo o seguro está aí para isso. E enquanto eu estou esperando o seguro, eu fico dentro do carro trabalhando. Eu parei, eu pensei, eu nunca fui assim. Toda vez que o pneu do carro furava, eu ia trocar. Primeiro que eu até gostava desse processo, não sei, sempre gostei dessas questões aí. Achava interessante, mas eu nunca parei para pensar do ponto de vista dele. Outra coisa que ele falou, eu nunca lavei meu carro, eu não lavo o carro. Aí essa parte eu achei legal, porque eu também nunca gostei de lavar carro. Essa eu gostei. Só que a questão é a mesma coisa. Ele falou, eu não lavo o carro, eu pago para lavar, porque enquanto eu estou ali pagando 40, 50, 80 reais para lavar no meu carro, eu estou ganhando 200 trabalhando. Aí eu comecei a pensar do ponto de vista dele. Tem muitas coisas que são delegáveis. Eu tinha mania de ter uma mentalidade de pobre muito grande. Gente, tecnicamente, financeiramente, eu sou pobre. Mas eu tinha mentalidade de pobre muito grande, que era pior do que ser. Ser não é problema, pior era a mentalidade. Então, eu sempre fui do tipo que achava que eu que tinha que fazer tudo e pôr a mão na massa e economizar, e mão de vaca, eu era muito mão de vaca. Agora eu estou mudando com muitas coisas, por exemplo, limpeza da casa. Eu pago alguém para vir de 15 em 15 dias, a gente só mantém. Até porque somos 2 pessoas na casa, não precisa vir todos os dias, aliás, nem precisa vir toda semana, vindo de 15 em 15 dias, para lavar o banheiro, fazendo a faxina, que é uma das coisas mais pesadas, para dar uma faxina na cozinha. Isso economiza o tempo meu, da esposa, a gente fica numa casa mais confortável e temos tempo para fazer outras coisas. Então, são detalhes que eu aprendi nessa questão do que é delegável. Para mim, o delegável era simplesmente, eu vou pedir para outra pessoa fazer isso, eu vou passar essa tarefa para outra pessoa. Depois eu comecei a perceber que tem muitas coisas na vida que são delegáveis, tem muito mais coisas na vida que são delegáveis do que eu pensava. E isso foi muito interessante. Então, eu tenho partilhado isso aqui. Vocês estão vendo que esses slides são da Faculdade CEAF, que é onde eu ministro aulas 1 ou 2 vezes por mês, eu tenho turmas lá de especialização, e muitas vezes eu falo sobre esse tema. E explico para essas pessoas justamente isso que eu aprendi. Tem coisas que são melhores você delegar para outra pessoa, ao invés de querer fazer. Ao invés de querer fazer. Vai ficar melhor, vai ficar bem feito, e você vai poder usar o seu tempo para ganhar mais dinheiro fazendo outra coisa. E, por fim, aquilo que é eliminável. Essa questão do que é eliminável é muito pessoal. É muito pessoal, é muito questionável. Porque é você que vai ter que olhar e falar, isso aqui eu posso eliminar e não vai fazer falta. Porque não dá para eu dizer para você assim, para de fazer 2 horas de exercício físico e começa a fazer só meia hora.
Quem sou eu para dizer que isso é eliminável? Mas você tem condições de olhar e, aos poucos, talvez pelo princípio de Pareto, né, dos 80-20, você pensar o que é eliminável. Quais são as ações que estão simplesmente ocupando o seu tempo e não estão trazendo para você os resultados que você procura. O Sebrae tem um curso chamado Aprender a Empreender, se não me engano. Eu fiz esse curso em 2002 e até hoje eu lembro, quando eles falavam, por exemplo, da margem de contribuição. Qual é a margem de contribuição de determinado produto para você? A mesma coisa é no seu dia a dia. Qual é a margem de contribuição de determinadas tarefas, de determinadas atividades, de determinadas atitudes para você? A partir daí, você consegue definir se aquela atividade, se aquela atitude faz sentido para você. Por exemplo, para uma pessoa que é muito religiosa, ou que, mesmo que seja meio religiosa, digamos assim, para essa pessoa, talvez ir à igreja seja alto impacto. Para essa pessoa, talvez seja. Para outras, pode ser eliminável, porque para ela não faz sentido. Por isso que é muito individual. Mas a meta é que você tenha isso na sua cabeça. Analise a sua agenda, olhe as suas tarefas para definir o que é alto impacto, o que é médio impacto, o que é baixo impacto, o que é delegável e o que é eliminável. Acima de tudo, tome consciência de que existe tudo isso aqui. Isso. Tome consciência. Nossa, que linha bonita. Gente, que coisa mais linda. Tome consciência de que existem todas essas opções diante daquilo que você organizou na sua cabeça para fazer. E, a partir daí, tome a sua decisão. Quem gostaria de falar alguma coisa de livre e espontânea vontade nos próximos 15 segundos vai ser livre e espontânea vontade. Senão, a gente passa para a pressão. Eu estou sentindo aqui, deixa eu ver quem é a pessoa mais influente do grupo aqui. Vamos por ordem, vamos manter a ordem. Maldade, né? Se eu continuar fazendo assim, o povo não vai querer entrar primeiro na sala mais. Juliana, você está aí? Tira o mudo, por favor. Fez sentido para você? Teve alguma novidade ou só lembrei de algo que você já sabia? Não, fez sentido. Essa questão aí que você deu exemplo da sua vida aí de pagar algumas coisas em vez de fazer, né? Dependendo do dia, realmente isso daí compensa muito a gente pagar, né? Eu luto muito com isso, em ter uma pessoa aqui em casa para fazer, porque o tempo que eu estou ali limpando, botando roupa para lavar essas coisas, eu poderia estar ganhando bem mais do que o dinheiro do que eu pagaria para diarista, né? Mas eu tenho um apego tão grande, assim, em cuidar das minhas coisinhas e não pôr ninguém dentro de casa, que eu não... Agora, o carro sem discussão, eu não lavo mesmo. Eu tenho, não sei, eu tenho um apego, um negócio, assim, que eu não quero ninguém mexendo nas minhas coisas. Olha bem a questão que foi falada, né? Qual é o impacto daquilo? Isso, cuidar das suas coisinhas, é eliminável, é delegável ou é médio impacto? Talvez seja algo de médio impacto, ou seja, se você fizer, vai te fazer bem, vai melhorar seu humor, vai ficar alegre por colocar a mão na massa. É igual cozinhar, o mesmo critério que eu falei do trocar um pneu entra no cozinhar. Cozinhar poderia ser delegado para outra pessoa, para não tomar seu tempo. Entretanto, tem gente que sente prazer em fazer isso. Outros é por economia, outros é porque é mais saudável, mas alguma pessoa pode sentir prazer naquilo ali, então isso pode trazer algo positivo. Logo, é uma análise individual, é um julgamento completamente individual. Correto? Correto. Obrigado, Juliana. A Vanessa já falou que não vai poder abrir o microfone, porque agora está no lugar barulhento, mas entendeu bem sobre o quadro dos critérios, acredito que será muito útil no dia a dia. Muito obrigado. Tatu, tá aí? Tô sim, não, tô o tempo todo. Eu só aproveitei para passar fio dental e cortar a unha enquanto
mas prestando atenção. Você Então, para passou mim o fio faz muito... dental para usar no final de semana? Estava passando. É Ah, porque eu do dente, esqueci de né? passar. Desculpa, perdão, perdão. Liberdade a gente conquista e depois já era. Então, para Liberdade mim é faz muito maravilhosa, né, sentido. Rafael? Para mim faz muito sentido, sim. Inclusive faz parte um pouco da prática minha e da Aline. Tem sido, tem feito, tivemos usado isso na nossa prática. Por exemplo, a moça que limpa aqui em casa, no trabalho também. E até, por exemplo, esses tempos a gente, há uns 2 meses, eu acho, a gente fez a compra de um cartão de cinema para a gente pagar mais barato e nos obrigar a ir. Justamente para gente. Então, assim, acho que nós já assistimos, deve ter sido uns 8 filmes, até filme de terror a gente está assistindo para gastar. Então, faz muito sentido, sim. Mas, às vezes, na minha atividade, eu me arrebento. Principalmente com esses delegáveis aí. Tem hora que eu tenho que fazer. Às vezes as pessoas me dizem, você tem que pedir para fazer. Aí eu vou e peço, aí não dá certo. Nesse ponto aí, por exemplo, eu vejo muitos casos de pessoas que falam, mas eu peço, a pessoa não faz do jeito que eu quero. Uhum. Normalmente dá um trabalho, né? Até encontrar alguém que faça do jeito que a pessoa quer, quando ela é muito exigente. Mas é uma questão de prática, de treinamento, por exemplo. Se é uma questão de equipe, é treinar. Faz parte do processo de gestão de pessoas, treinar aquela pessoa até que ela consiga fazer do jeito certo. Isso estou dizendo no quesito profissional. Nós Sim. treinando a própria equipe. Treinando a própria equipe, é pressuposto que a equipe seja eu, líder, treinando alguém que é profissional, só não está pronto ainda. Logo, com um pouquinho de treinamento, um pouquinho de capacitação, essa pessoa vai chegar lá. Se a pessoa não está preparada, é claro que também não vou poder deixar na mão dela. Não vai poder ficar só na mão dela. Agora, os analíticos, principalmente, têm que tomar muito cuidado com isso, porque o critério do analítico muitas vezes é muito alto e acaba pegando muito para si. Acaba pegando porque não confia muito que o outro vai fazer bem, que o outro vai fazer do jeito certo, e acha que vai ter que refazer. Em alguns casos, realmente, a gente vê que a pessoa acaba tendo que refazer. Entretanto, eu ainda insisto que vamos tentar, vamos nos esforçar para fazer o máximo possível para que isso se torne verdadeiramente delegável e bom. E torcer, mentalizar para conseguir encontrar alguém que faça melhor que você. Aliás, eu sempre explico para as pessoas têm medo de encontrar alguém que faça melhor que ela, mas se é uma empresa, é muito importante ter alguém da sua equipe que faça tão bem quanto você ou até melhor, porque se surgir um cargo acima, tem alguém para ficar no seu lugar. Quando se trata de uma empresa, estou falando dessa questão da empresa, principalmente da liderança. A Vanessa está colocando aqui a questão de delegar funções, é importante. Eu tenho uma pessoa que me ajuda no trabalho, deixa eu abrir aqui. Mas eu, além de falar não, eu sempre tive problemas em delegar. Vanessa, vai meditando um pouquinho aí e pensa, qual é o problema específico que você tem em delegar? Porque isso aqui pode ser muita coisa. Pode ser falta de confiança, pode ser medo de sobrecarregar. Por exemplo, a minha dificuldade em delegar é porque eu não gosto de passar tarefa para os outros, eu gosto de fazer. Não é que eu gosto de fazer, eu não gosto de incomodar. Então, eu tinha dificuldade de passar as tarefas para os outros. Depois de um tempo, enquanto líder, eu aprendi a fazer isso, e depois a vida também foi me ensinando a fazer isso, e agora, enquanto deficiente, eu aprendi a fazer isso com mais frequência ainda, porque tem um monte de coisa que eu não consigo fazer, então eu aprendi a delegar e a pedir. A Vanessa colocou, identifiquei com a questão da necessidade de se sentir necessária, útil. Vanessa, repita a frase do dia a dia. Apesar de delegar, eu sou necessária e útil. Apesar de delegar, eu sou amada e aceita. Vai repetindo isso daí. E se serviu para algum de vocês, pode repetir também. Mais alguma coisa, Moisés? Não, não, Rafa. Acho que isso aí mesmo. Também eu encontro, né? É claro que eu também tenho essa responsabilidade, né, de treinamento, de saber se a pessoa tem capacidade, mas às vezes é coisa simples. Por exemplo, a gente teve um evento
que eu deixei uma pessoa, um evento grande, eu deixei a pessoa responsável só pelo som. Pôr o som, ligar o som, procurar um T, um cabo, uma coisa bem simples, né? Inclusive muito criticado. O pessoal fala, não, Tatu, deixa alguém preocupado com as coisas. Chegou na hora do evento, faltou o som, assim, no horário. Então, às vezes, é coisa assim que incomoda. Aí, quando vai para as mais complexas, então, eu fico doido. Quando eu tinha empresa, Tatu, era bem isso mesmo. Então, qualquer evento que tinha, eu queria arrumar tudo para não ter falhas. Para não ter falhas. Por exemplo, eu gosto muito de montar a parte tecnológica dos eventos. Som, imagem, data show, computador. Por quê? Primeiro, porque eu sei. Segundo, porque eu gosto. Terceiro, porque aí é uma garantia maior de não ter erro. E é engraçado que quando a gente fica com medo de dar errado, acaba dando. Hoje eu já tenho muito mais flexibilidade com isso. Eu já penso, se der errado, eu tenho plano B. Na minha cabeça, eu já sempre vou pensando no plano B, etc. Mas eu entendo que você, enquanto líder, está preparando um evento, você quer que dê certo, é claro. Ainda mais o som, que é algo tão importante para certos eventos. Ainda mais os seus eventos que são na área da educação física. Quase tudo envolve uma música, envolve algo para animar a turma. Então, eu te entendo. Como é que eu fazia isso quando eu trabalhava com as equipes? Eu delegava, mas eu olhava. Fazia parte da minha tarefa passar revisando para ver o que estava ok, o que não estava ok. Ou seja, não economizava 100% do tempo que eu gastaria com aquilo ali, mas economizava 50%. Já é alguma coisa, já é um ganho, já é algo positivo. Aline, quer falar alguma coisa? Eu ia só comentar que essa questão de delegar eu tenho muita dificuldade. Até a funcionária, a primeira que a gente arrumou para vir aqui organizar a casa, eu chegava e ia arrumar um monte de coisa e não tinha coragem de pedir. Quem pedia era o Moisés, eu falava na cabeça dele e quem falava as coisas para ela era ele. Aí eu chegava e ia arrumar, mas não falava nada para ela. Então eu tenho essa dificuldade de pedir para falar, para fazer as coisas. Nesse exemplo que você colocou, eu passei por isso também. Como é que eu resolvi isso daí? Eu fico falando na minha cabeça o seguinte: ela está aqui para isso, ela se propôs. Ao mesmo tempo, eu costumo deixar muito claro para as pessoas que se tiver algum feedback, alguma reclamação, algum pedido, fique livre para falar comigo. Então, a mesma coisa eu faço com a moça que está vindo aqui. Eu pergunto, tá tudo ok? Precisa de alguma ajuda? Precisa de algo? Para deixar brecha para ela reclamar se ela quiser, porque aí se tiver alguma coisa incomodando, eu vou mudar, porque enquanto influente eu também não gosto de incomodar as pessoas. Mas eu já aprendi a pedir, já aprendi a transmitir isso para as pessoas, o que eu gostaria que fosse feito, só que sempre como um bom ouvinte. É diferente do dominante que já chega mandando, tem que fazer isso, isso e isso. O analítico também, o analítico tem facilidade para mandar essas coisas e falar, tem que fazer isso. Aliás, essa palavra tem é muito comum na boca do analítico. Treinamento, Aline. Treinamento. Principalmente colocando na sua mentalidade, na sua cabeça, que as pessoas estão ali porque elas se propuseram fazer isso. Então, a moça está ali ajudando, ou o rapaz, é muito incomum ter um rapaz fazendo diária, mas sempre pode ter. A pessoa que está ali se propondo fazer alguma coisa, você pode ir dizendo, essa pessoa se propôs, então ela deve estar satisfeita com isso, ou pelo menos ela está se dispondo a fazer isso. Quer falar alguma coisa, Aline? Não. Beleza. Guilherme, o que eu falei trouxe alguma novidade para você ou não? Só relembrou aquilo que você já sabia? Não, só mais relembrou mesmo o que eu já fazia, outras coisas, e a questão é botar em prática. Concordo. Foi bem o que eu falei desde o início. Eu falei, eu duvido que esse assunto seja novidade. Entretanto, é bom ouvir novamente. É sempre bom reforçar. Obrigado, Guilherme. Ellen? Eu sempre quero falar, né? Isso porque eu falo que eu não gosto de falar em público. Mas aqui Então, pelo menos é só você, o aparelho na sua frente, então nem é público. então não é muita novidade, mas assim traz algumas coisas à tona, né, para a gente prestar atenção, assim. Essa parte do delegáveis também eu tenho uma certa dificuldade, tanto que eu sempre falei assim, não, eu prefiro ser concursada, não quero
cargo de liderança, não quero cargo de chefia, porque eu não tenho que delegar nada para ninguém, né? Eu faço o meu e pronto. Então, eu ainda tenho que melhorar muito, muito sim, nessa parte de delegar. E nessa parte de eliminar, o que eu achei interessante, assim, porque a gente sempre pensa, né? Eu vou delegar, eu vou eliminar para poder ter tempo para produzir mais e ganhar mais dinheiro. Né? No meu caso, não. Esse delegáveis, assim, por exemplo, o limpar a casa, é porque eu deleguei algo que não me dá prazer de fazer. Então, assim, foi do lado emocional mesmo, não para ganhar mais dinheiro, me sobrar tempo para ganhar mais dinheiro. Porque realmente são atividades que não me davam prazer. Eu ficava chateada de estar em casa, limpando casa ou cozinhando. Eu gosto de fazer isso, mas quando não é obrigação, é quando eu quiser. Uhum. Né? Não por obrigação. Então, assim, é algo que também a gente tem que pensar, não só de organizar a agenda, eliminar, delegar para ganhar mais dinheiro, mas sim para ter atividades que realmente nos dê prazer, né? Que a gente fique mais feliz e use o restante do tempo para fazer algo que te cause alto impacto, né? Seja emocional ou seja financeiro, né? Para ganhar mais vida, para ter Isso, tempo para ficar com as pessoas que gosta, para ter tempo sim, para brincar com os filhos. Quem tem filho, gente, poxa, cuidar do filho é alto impacto, né? isso. Isso é muito importante. Eu, enquanto professor de ensino médio, eu via aquelas crianças lá frustradas porque os pais não tinham esse tempo, etc. Então, cuidar dos filhos é um alto impacto, ou no mínimo, um médio impacto dentro da sua agenda, e é algo importante de se fazer. Com Obrigado, certeza. Ellen. Larissa, Nada. Nessa questão de delegáveis, eu já vejo que eu já sou boa para fazer isso, que eu sempre tenho tudo muito organizado dentro da minha cabeça, mas eu tenho essa dificuldade de pedir alguém para fazer. Mas é por esse lado, porque na minha cabeça eu vou ter que refazer o trabalho, ou porque eu vejo que a pessoa não está fazendo da mesma forma que às vezes eu orientei a fazer, ou que foi pedido, mesmo que eu tenha escrevido no papel, mas está fazendo diferente. Então isso acaba que me irrita muito. E dessa questão dos 20% das ações. Acaba que é uma vida mais pelo trabalho, né, não mais fora dele. Então, é uma coisa que eu tenho que começar a analisar também. Que eu já estou analisando, né? E já dando os primeiros passos para não ficar só o trabalho, né, na minha vida. perfeito. Vocês veem que o perfil do analítico já é diferente, né? O analítico, ele tem a facilidade de mandar, mas nunca vai ficar tão bom. O analítico, ele vai ter que entender, assim, qual é o limiar do aceitável. Porque igual você gostaria, o analítico vai ser muito difícil ficar igual. Porque na cabeça dele, ele vai se esforçar e vai fazer muito bem feito e muito perfeito. Logo, o outro vai ter dificuldade de fazer. Principalmente se for um analítico tipo 1 do Eneagrama. Eu não sei qual é o seu tipo do Eneagrama, viu, Larissa? Então, eu não tô dando palpite. Porque o tipo 1 do Eneagrama, ele tem na cabeça dele o código do certo e do errado, assim, de cima embaixo. Logo, se não fizer exatamente do jeito que ele quer, não serve. Entretanto, para o analítico conseguir fazer algo delegável, ou ele vai ter que confiar bastante naquela pessoa para a qual ele está delegando, e isso pode acontecer. Vocês podem ir mentalizando equipes de qualidade. Eu acredito muito no poder da mentalização, então eu acabo falando muito sobre isso. Se você não acredita, me desculpe, mas eu acabo falando muito sobre isso porque eu acredito. Então, acreditar que você pode ter uma equipe de qualidade, acreditar que você... Por exemplo, olha a equipe do João, a equipe que trabalha com a gente no Método Training. Uma equipe que atende tudo aquilo que o João pede. O João fala com a Isa, fala, Isa, eu preciso disso e disso. No outro dia está lá. Então, sim, você pode ter pessoas de qualidade. O João fala lá com a Viviane, fala com a Carol.
e o pessoal chega com aquilo que ele pediu. Então, sim, você pode mentalizar que você pode ter, que você quer ter e vai ter uma equipe de qualidade para poder atender com qualidade aquilo que você está pensando, aquilo que você está desejando. A gente tem mania, uma mania errônea, de ficar sempre pensando muito no que pode dar errado. Eu entendo, é uma maneira de se proteger. Você estar preparado para o errado garante que vai ter menos erros. Entretanto, é muito mais produtivo e saudável você mentalizar: eu escolho uma equipe de qualidade, uma equipe de sucesso, um grupo de sucesso, pessoas que vão colaborar com o nosso sucesso, porque assim você vai conseguir ter mais resultados e ter mais sucesso. Ok? Bom, deixa eu abrir aqui a tela para ver todo mundo. Agora eu abro para perguntar se alguém tem perguntas, e se ninguém tiver perguntas, eu vou encerrar o nosso encontro dentro de alguns instantes. Então, sua chance de dizer para mim se você tem alguma pergunta dentro do tema ou fora do tema, fique à vontade. Tem alguns segundos aí para você dizer se tem ou se não tem. É... Parece que não, né? O pessoal que está com a câmera aberta, se a resposta for não, faz assim. Então, para a gente aproveitar o tempo, vamos fazer algo eliminável, ou seja, vamos eliminar essa nossa aula. Por hoje é só, por hoje já está bom, vamos seguir em frente. E a gente vai poder cuidar do nosso dia a dia, lembrando que dia 3, o nosso último módulo, depois da aula, vamos ter alguma coisa que o João está planejando, definindo direitinho como é que vai ser, mas vai ter alguma coisinha para a gente confraternizar, para comemorar esse esforço que nós fizemos esse semestre inteiro e divertirmos-nos uns com os outros. Combinado? Foi bom para você? Foi ótimo. Então, beijo para vocês. Daqui a pouco eu faço o upload para o YouTube, vai estar disponível para quem não assistiu e para quem quiser rever. Até mais. Até mais. Tchau.